queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 15. Vamos ler o 15. Vamos ler o 15 até o 18. Oração da fé. A gente aprende muito com a oração. A palavra diz assim, todos acharam, amém? E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Amém? Pai, no nome de Jesus, entramos em Tua presença, mais uma vez orando. Agradecido que sou por essa obra, por essa igreja, por esses irmãos. Fala conosco nesta manhã, derrama sobre nós do Teu poder. No nome de Jesus que eu oro. Presta atenção. Quando a gente ora, nós precisamos conectar com Deus. E nós pedimos a Deus para que Ele venha agir nas nossas vidas. E nas situações ao nosso redor. Os céus, eles se movem em resposta à oração de fé. O que a oração da fé traz? Ela traz direção, conforto e milagres. Então, quando você ora com fé, porque, irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer que às vezes é meio complicado você falar isso, mas é verdade. Nem toda oração atinge o objetivo. Deus, Ele tem a forma de responder. E nós temos a forma de orar. A Bíblia diz que o que interessa para Deus é a oração da fé. É quando você verdadeiramente tem fé e você crê no que você está orando. Não é uma reza. O que é reza? É repetição de palavras. Quem já foi aqui católico sabe o que eu estou falando. Você aprende a repetir palavras. A oração é uma conversa com Deus. Você vai ter uma conversa com Deus. E aí Deus vai te dar direção, Deus vai te dar conforto, e Deus vai começar a realizar milagres na tua vida. A primeira coisa que é muito importante é você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão de acordo com o seu propósito. Então, quando você ora e você ama a Deus, saiba que o que acontecer em função da tua oração é a direção de Deus. Nem sempre o que você pede é o que Deus vai responder. Mas sempre o que você recebe é a vontade de Deus. Nem sempre o que você pede, você vai receber. Mas sempre a resposta é a vontade de Deus. Eu já fui orar em hospitais por pessoas que estavam praticamente desenganadas pelos médicos. E foram curadas. Eu já fui em hospitais e ver pessoas que estavam bem e que Deus falou para mim, eu vou levar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai discutir com Deus? Deus dá uma direção. Então, olha, avisa a família para resolver isso, porque daqui ele não vai sair. O que significa isso? Significa que a oração trouxe direção. Porque a pessoa vai sair desse plano, Deus vai tirar ela da terra, mas a família vai ficar. Então Deus mostra para mim, olha, fala para a esposa, fala para a família, isso,
antecipa para que eles não sofram. Isso é o quê? Direção. Deus fala, olha, eu vou tirar, mas eu vou te dar uma direção. Para isso serve o ministério profético, para isso serve o profeta. Porque o profeta, ele não veio à terra só para trazer mensagem boa para você. Ele veio para te alertar, ele veio para te dar caminho e direção. E você recebe ou não. Então, a oração da fé salvará o doente. Então a palavra diz assim, no versículo 14. Vamos lá no 14 agora, Dan, consegue? Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. O que nós fizemos aqui no sábado passado? Os obreiros foram ungidos com óleo. Você sai, é ordem de Deus. Unção de óleo sobre os obreiros, para que Deus venha trazer cura. Qual é a cura? Cada um tem uma necessidade. Então, chame os presbíteros, chame os homens de Deus, chame eles e ore pelo povo. Porque quem vai operar o milagre? É o próprio Deus, através da fé, da oração da fé. Então, a oração da fé não é uma fórmula mágica, mas uma expressão total de confiança em Deus e na sua vontade soberana. A vontade de Deus vai se realizar. Quantas pessoas que, às vezes ele fala, pastor, não tem mais jeito, mas a vontade soberana de Deus, ela pode mudar. O poder não reside na pessoa que ora ou na intensidade do sentimento, mas em Deus, que responde de acordo com o propósito dele. Acabei de falar. Agora, tem pessoas que têm uma fé sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz, se você não tem fé, peça que Deus vai te aumentar. Então, a cura e o perdão, a oração pode resultar em cura física. O Senhor lhe dará saúde, está na palavra. E se a doença estiver relacionada a um pecado específico, também em perdão espiritual. Perdoará os pecados de quem tiver cometido. Agora, a Bíblia fala sobre confessar os pecados numa oração intercessória. Você só pode fazer isso se você confiar 100% naquela pessoa. Porque eu já tive muitas pessoas que nem é da nossa igreja, graças a Deus aqui isso não acontece, se alguém me conta algo muito restrito, irmãos, morre comigo. Eu não falo para ninguém. Agora, infelizmente, eu já recebi muitas pessoas aqui falando que confessou algo para alguém e alguém confessou para um monte de gente. Não pode, isso não pode. É um pecado muito grande. Então, quando Deus fala para a gente confessar os pecados, Ele está falando assim, eu quero que você tenha humildade, mas tem que ter uma responsabilidade mútua entre quem está falando e quem está recebendo a informação. Isso chama-se relacionamento da comunidade. Eu não posso falar o que está acontecendo para ninguém. Porque a comunidade tem que confiar no pastor. E o pastor tem uma responsabilidade muito grande. O que Deus quer falar aqui, quando você confessa o pecado, Ele está falando, confessar traz à luz o que está oculto, manifestando o desejo de abandonar o erro e buscar o perdão e a cura de Deus. Então, eu fui estudar isso, gente. Fui estudar, porque eu gosto de estudar. A irmã me falou esses dias aí, pastor, isso dá umas direções interessantes. Olha, a oração. Eu fui estudar a questão da psicologia, da psiquiatria. Os psiquiatras, os psicólogos, a ciência. Então a gente está falando da fé. Agora vamos falar da ciência. O que a ciência fala da oração? Saúde mental e emocional. Quem ora, segundo a ciência,
Não é segundo o pastor Nelson. Segundo a ciência, a primeira coisa que acontece com quem ora, existe uma redução de estresse. O irmão, a irmã, as pessoas começam a ter uma redução do estresse. Você começa a reduzir o estresse. Aí, como é que funciona isso? Eu não entendo, mas está escrito, estava lá. O cérebro tem uma área do cérebro que chama amigdala. Essa amigdala é diminuída. Significa o seguinte: o teu estresse diminui em função dessa... A oração diminui a atividade da amigdala, ajudando a promover calma e equilíbrio. Então, quando você estiver estressado, estressada, vai orar. Porque você vai ter uma diminuição dessa atividade da amigdala, ajudando a promover calma e equilíbrio. A segunda coisa que acontece, segundo os especialistas cientistas, o seu humor melhora. Libera um negócio chamado dopamina. A oração libera dopamina. E aí, você estimula a tua alegria. Você começa a entender as coisas de forma com mais fé. A terceira coisa que acontece, segundo os especialistas, melhora o teu foco e a tua atenção, porque ativa o córtex pré-frontal, melhorando capacidade de concentração através da oração. E a terceira coisa que acontece quando você ora, você tem um senso de propósito. Eles chamam de pertencimento. Melhora a autoestima. Porque você começa a ter uma relação com o teu Pai, com Deus. Então, não existe apenas um benefício espiritual pela oração, mas existe um benefício da saúde emocional e mental. Então, por exemplo, você sai do teu trabalho estressado, estressada. O mundo vem, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Aí eu te pergunto, o que Jesus fazia? Orava. Se Jesus orava, por que nós não vamos orar? E aí ele chamava os discípulos para orar com eles, e eles iam fazer o quê? Dormir. Porque não é fácil orar, ainda mais de madrugada. Então, uma oração mútua, nós devemos orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Qualquer situação na tua vida, a oração da fé. Aconteceu alguma coisa para o teu filho, vamos orar. Aconteceu alguma coisa para o teu marido, vamos orar. Está tendo perseguição no trabalho, vamos orar. Está tendo não sei o quê, vamos orar, vamos clamar. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Orando, igreja. Não adianta você bater de frente. Não adianta você bater de frente. Porque, presta atenção, o inimigo, ele quer te chamar para o campo dele. Se você entrar no campo do inimigo, você vai apanhar. O que é isso? Ele vai te colocar tristeza, vai te colocar raiva, porque é tudo isso que vem dele. Ele vai te colocar falta de perdão. Então, você vai entrando no campo dele. E no campo do inimigo, a gente perde. Não tem jeito, irmãos. Por mais fé que você tenha, quando você entrar no campo do inimigo, você vai perder. Porém, como você é uma pessoa inteligente, você vai fazer ele vir para o campo de Deus. Mas ele não vai entrar lá. Aí que você ganhou. Aí ele não tem como atingir mais você. Mas ele vai tentar colocar raiva no teu coração. Ele vai tentar colocar tristeza no teu coração. Ele vai tentar fazer você entrar no campo dele. E aí, quando você entrou no campo dele, você não tem armas para se defender. Só que se você entrar no campo de Deus, você tem Efésios capítulo 6. E aí, ele vai falar, por favor, Efésios 6, para a gente analisar. Coloca o 8 ali.
Vamos lá, então, rapidinho, a partir do 8. Certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Se você fizer o bem, você vai receber recompensa. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor. Também que está no céu não faz diferença entre pessoas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele fala assim, concluindo. Vamos concluir esse negócio aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na tua força, nem na minha força. É na força do Senhor. Você está orando a força do Senhor. Aí começa. Revesti-vos. O que é revestir? Revestir de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, você tem que se revestir da armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Deus nos dá armadura. Só que você vai na briga sem armadura, você vai apanhar. Pode seguir, por favor. Portanto, porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Presta atenção. Aqui é a coisa mais difícil que tem. Porque você chega no serviço, o cara está lá já. O cara amargurada. Você não fez o que eu mandei, hein? Você não fez. Aí você fala, meu Deus, estou falando com o diabo, com Satanás. Vai ter que ficar trabalhando aqui, viu? É ruim no que você faz. Você começa a lançar um monte de palavra contra você. O ser humano, aquele humanoide, aquela coisa. Misericórdia. É o marido, é a esposa, é o vizinho do 48. Irmão, você fala, misericórdia. Sabe a bruxa do 71? Você fala, misericórdia, Jesus, o que eu fiz na minha vida? É a vizinha que põe o lixo lá. Você fala, meu Deus do céu. Mas não é isso mesmo? Deus. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra, presta atenção, principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta atenção que eu vou falar agora. Presta atenção. Na tua casa, no teu trabalho, existe o quê? Uma região celestial. Ali tem dominadores, perturbadores. São demônios, perturbadores, que perturba mesmo. Presta atenção. Então, como é que você vai ter sua vitória? Quando você mirar lá. Você pega o míssil Tomahawk. É que nem o Trump está na Venezuela, vai chegando. Eu estou chegando. O cara olha e fala, misericórdia. Eu quero amizade. Só que agora já foi, irmão. Então, você olha para o céu e fala assim, doença, enfermidade. Tem cidade, por exemplo, eu orei por uma pessoa, ela pediu para orar, o rapaz pediu para orar pela irmã dele. Eu nem conhecia a irmã dele. Falou, pastor, a minha irmã está com câncer de mama, a minha mãe morreu com câncer de mama. Eu falei, então lá naquela região existe um demônio sobre a cidade. Aí eu falei, entra no sistema aí do SUS aí. Olhou na cidade, todo mundo, a maioria das mulheres com câncer de mama. Eu falei, isso aí é o quê? Um demônio que opera na cidade para lançar a enfermidade sobre aquele lugar. Aí nós oramos, né? Presta atenção. Nossa luta não é contra os seres humanos. Essa é a coisa mais difícil que tem. Porque você fica olhando para a cara daquele perturbado do inferno. Você fala, meu Deus, dá uma vontade de dar um meio da cara dele. Só que a nossa luta não é contra ele. Isso é que é terrível. Você fala, vontade de pegar uma frigideira e dar na cabeça. Mas Jesus fala, é contra principados e potestades. Então, você não vê o que está nele. Você não vê. Pode estar cheiroso, pode estar cheirosa, bonita, de salto alto, salto baixo, mas está com demônio. Principados e potestades. Contra dominadores deste sistema.
sistema mundial. Eita, Jesus. Então está aí o mundo, né? Quem que está lá? Os demônios estão lá, mandando ordem. O diabo está mandando ordem para ele, ó, destrói esse, destrói aquele, faz isso, faz aquilo lá. Sistema mundial de trevas. Então o cara faz assim, ele chega num diretor de cinema e fala assim, faz um filme para acabar com a juventude. O cara faz o filme, vai todo mundo assistir o filme. Pega uma cantora e faz assim, faz uma música para falar só de cachaça. Só de, você já viu que só tem música de traído, para não falar outra coisa, e de bebida, e de... É o sistema mundial das trevas. Vende disco que nem água. Eles ganham muito dinheiro, mas eles estão a serviço de Satanás. Então ele vai colocando no teu coração algo. Você assiste a novela lá, aquele monte de coisa errada, assiste o tal do bebê dos infernos lá, você fala, meu Deus, porque a pessoa fica torcendo, eu quero que aquele acabe com aquele outro lá. Porque um torce para um, torce para o outro. É todo mundo com Satanás. E eles sabem disso, porque é o sistema mundial das trevas. Você acha que alguma igreja vai patrocinar o negócio desse aí? Só se for a igreja do Satanás. Quem vai patrocinar? Empresa de bebida, empresa de que quer, é o sistema mundial das trevas. Então, diga comigo, forças espirituais. A força espiritual tem do bem e tem do mal. A tua força espiritual é do bem. Pode seguir, por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. O cara que está na igreja, está ali, oh glória, aleluia. Aí daqui a pouco ele dá uma retrocedida, aí o diabo olha e fala, esse está comigo, hein? Você não pode retroceder. Você não pode andar para trás, irmãos. Você não pode andar para trás. Você tem que andar para frente. Olha para o irmão e fala assim, anda para frente, irmão. Porque se você retroceder, o inimigo vem te destruir. Ele vem te destruir. Então você tem que andar para frente. Você tem que caminhar para frente. Então, na tua vida, tudo que você fizer, faça com oração. Pode seguir, por favor, Letícia. Não estava no meu script aqui, mas eu tive que chamar essa questão. Nós vamos até... Deus mandou, né? Ó, estai, portanto, firmes. Você tem que estar firme. Tem que estar firme. Trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O inimigo sabe se você está firme ou não. Sabe? Quando ele olha para você ver que você está firme, ele bate em retirada. Por quê? Porque ele tem muita gente para ele destruir. Não vai querer destruir você. Versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Presta atenção. O maligno tem as setas dele. Você vai apagar as setas. Vão tentar lançar setas sobre você. Em todo lugar que você for, que você brilhar, vão tentar apagar o teu brilho. Vão tentar lançar setas sobre você. Por isso que tem muitas pessoas que ela começa a aparecer muito, ela começa a achar que ela não precisa mais de Jesus. Agora eu sou a última bolacha do pacote. Não preciso mais ir na igreja, não preciso mais orar, não preciso mais nada. Aí o inimigo fala assim, que bom. Porque agora você é um alvo fácil das setas inflamadas. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada? A espada do Espírito, presta atenção. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não adianta você querer conversar com o diabo sem a espada do Espírito. Não adianta você querer lutar na tua vida. A oração, estou falando da oração da fé. Não adianta sem a espada do Espírito. Você não é ninguém no reino. Ninguém. Porque você não tem poder sem a palavra de Deus. Ninguém tem. Por isso é que estão tentando tirar a Bíblia da mão do povo. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 8. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Presta atenção, o que é orar no Espírito? Quem está dentro de você? Espírito Santo. Então, você vai trabalhar, você vai fazer uma avaliação, você vai fazer no médico e tal. Ah, irmão, é vida de pastor. Está aqui, ó. Senhor Jesus, Pai, cuida do... Abençoa, meu. Vai preparando meus caminhos, vai operando, vai trabalhando. Você está aqui, ó, não precisa nem abrir sua boca. Jesus está assim, ó. Oh. Ah, Senhor, abençoa, libera, derrama do teu poder, da tua bênção. Guarda, meu Pai. Coloca um louvor no carro. Ai, aleluia, glória. Você já está no mistério dentro do carro. Irmãos do céu, o fogo desce naquele lugar, porque ali também é uma igreja. Diga para o irmão do lado, você é a igreja. Sabe quem é a igreja? É você. Porque você já está, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em você. Já começou o culto. Oh, cara. Aí você chega na empresa, o que está acontecendo? A pessoa vê o brilho que tem em você. Ela vê. Eu fui lá, você vê como que é o testemunho, né? A gente teve um encontro de homens e o pastor Álvaro convidou o Marcelo para ir. Aí eu falei, ei Marcelão, pensa. E aí, tem uns cultos lá na firma? Falei, ih, rapaz, quando o Álvaro, ele falava, quando o Álvaro começa lá, eu falei, meu Deus, é um mistério lá, e ele se empolga. Eu falei assim, é isso aí, é a bênção de Deus. Por quê? É o testemunho. O que o pastor Álvaro quer? Quer salvar o povo todo ali. Mas qual é o comentário na firma? Eita, aquele ali, filho, você fica esperto que ali chegou ali e pega fogo. Não é? Agora, imagina se eu prego uma coisa e eu vivo outra. É outra conversa. Então, pode voltar naquela lá, por favor, né? É que eu fiquei muito empolgado. Orar no Espírito em todas as circunstâncias. O que é isso? Todas as circunstâncias. Vai no médico, vai na faculdade, vai trabalhar. Tudo, ora. Com toda a petição e humilde insistência. Oração é ser insistente. Senhor Jesus, olha, eu orei pelo meu marido ontem, mas eu vou orar hoje de novo, tá? Olha, eu orei ontem, anteontem, hoje também, viu, Jesus? Ontem, hoje também. Bater. Você vai batendo na tecla. Vai batendo na tecla. Orar pela esposa, pelo marido, pelo cachorrinho, pelo gatinho. Orar pela tua casa, orar pelo teu trabalho. Irmãos, orar. E acabou a conversa. Humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. O que é isso? Eu, como a igreja, eu tenho que orar por todos os santos. Quem são os santos? São todos nós. Orar. Quando a pessoa está com necessidade, ela vai pedir o que para você? Oração. A gente está na oração de terça-feira. O povo manda mensagem, pastor, eu quero participar da oração. Porque, irmãos, todo mundo sabe que a oração resolve, a oração quebra jugo. A 19, por favor, lê. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Olha a humildade. Olhe por mim, olha por mim, irmãos. Quem sou eu? Eu preciso de ter
essa bênção. E o 20. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Você tem que ser ousado para falar. Você pega, por exemplo, João Vitor, é um menino jovem. Né? Você pega as meninas jovens, né? O que os amiguinhos da escola vão falar? Nada de Jesus. Nada de Jesus. Vai falar um monte de coisa, menos de Jesus. Você tem ousadia para falar de Jesus para eles? É o que Deus está falando. Por quê? Porque você vai entrar naquele sistema mundial da perturbação. Mas você é diferente. Amém, igreja? Ficou claro até aí? Então aplaudo o Senhor Jesus. A oração mútua. Nós devemos orar uns pelos outros para que sejamos curados. Isso abrange a cura de doenças físicas, mas também a cura da alma, de sentimentos de culpa e tristeza. Então a igreja tem o quê? Testemunhos. A igreja, esse ministério, tem testemunhos? Tem. Muitos irmãos que nós oramos foram curados. Então tem a cura física, a cura que você vê. Estava internado no hospital, foi curado. Teve casos aqui na igreja de irmãos que vieram aqui com hérnia. E durante o louvor a hérnia foi embora. Depois a pessoa dá o testemunho. Mas tem, por exemplo, cura da alma. Você não vê. Cura de tristeza, sentimento de culpa. Então, nós estamos orando, Deus começa a trabalhar e curar, mesmo que a gente nem veja, né, irmão Hudson? Porque se tem uma doença física, você ora e é curado, todo mundo vê, ó, foi curado. Mas tem situações que é invisível, é o Espírito Santo que vai e tira aquela dor, tira aquela mágoa, tira aquela tristeza. Por isso é muito importante a gente estar sempre unido em comunhão. A comunhão traz alegria e traz cura. A igreja tem que ser de comunhão. Desde que essa igreja nasceu, eu falei, gente, chegou na igreja, abraça, glória a Deus, aleluia. Vai embora da igreja, amém. Quer voltar para a igreja, volta, aleluia, Pai do Senhor e glória. Nós temos que viver em paz. Então, a oração do justo. O que é o justo, irmãos? A pessoa pergunta, pastor, o que é o justo? O justo, ele tem poder na oração. O que é o justo? O justo é o obediente a Deus. O justo, ele é pecador. O justo, ele é fraco. Mas o justo, ele obedece a Deus. Se Deus fala, para com esse pecado, para com isso, ele para, obedece e segue. O justo, ele não se coloca acima de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Porque ele sabe da fraqueza dele, Deus mostra a fraqueza para ele, ele aceita a correção de Deus e segue em frente. O justo, ele não vai querer colocar você para baixo. O justo, ele pode estar numa fraqueza e ele pode querer imputar pecado na vida das outras pessoas, apresentar, e aí ele está sendo injusto, porque ele quer que as pessoas vivam o que ele não vive. Aí ele é visto por Deus como injusto. É a mesma coisa que a pessoa fala, ó, você não pode beber vinho, viu? Eu já ouvi isso um pastor falar, só que na casa dele ele bebia. Ou seja, ele é injusto, porque para o povo é uma coisa, para ele é outra. Então a oração dele para Deus não é uma oração do justo. Entendeu isso? O justo, ele tem que viver no altar o que ele vive lá embaixo. Aí Deus fala, não, isso é justo. Eu vou responder a oração dele. A oração do justo, da pessoa obediente a Deus, ser justo, refere-se à posição de alguém declarado justo por meio da fé em Cristo Jesus, não por mérito pessoal. Quem é justo?
pela fé em Cristo. Porque eu sirvo a Cristo, eu me reporto a Cristo, eu obedeço a Cristo. Não é um mérito pessoal meu. É porque eu estou debaixo da graça de Jesus Cristo. Então ele me vê como um justo. Tanto é que, se eu, qualquer homem, presta atenção, irmãos, qualquer homem, se ele tocar na esposa de forma desagradável, a oração dele não é nem ouvida mais. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. E a mulher tem o poder de santificar o marido. É por isso que eu amo as mulheres. Então, amanhã vocês me desculpam, mas eu sou mulher futebol clube. Porque Jesus também era. As mulheres, elas têm um poder de santificação. O homem pode estar perturbado, teu marido não vem para a igreja e tal, mas você olha para ele, pega óleo da unção quando ele está dormindo, taca na testa dele e fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Você tem esse poder. E o homem, ele tem que entender que se ele maltratar a mulher, a oração dele não é nem recebida. E aí o cara quer se colocar como justo. Uma vez eu estava num culto, vou falar esse tema, não vou falar o nome do santo, mas vou falar o que aconteceu. Um pastor famoso ia pregar, um famoso pastor. Aí me convidaram para estar lá, eu estava lá em cima. Aí chegou o pastor famoso com 11 pessoas atrás. A corriola do pastor e o pastor subiu, abotoadura e tal. Paz do Senhor, igreja. Eu estava lá. Jesus falou para mim, hoje eu vou usar você na vida desse safado. Eu falei, Jesus, agora ferrou. Agora enroscou. Famoso. Milhares na rede social. Eu falei, oh, meu Deus, tem... Aí começou o louvor, e a pastora estava lá no louvor. Aleluia, glória. E Jesus falou para mim, agora você levanta. Aí começou o povo, né? Aquela igreja pentecostal, sabe, irmã Débora Rodrigues? Estava lá o povo. Aí a mulher começou no mistério, Deus falou, vai lá agora, na mulher do pastor. Ia pregar, né? Não pregou. Ia pregar na vigília. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Pastor Nelson, às vezes, entra nos estreitos. Eu cheguei na mulher e falei assim, o Senhor pediu para mim orar pela senhora aqui. Ai, pastor, aleluia. Eu pus a mão na cabeça dela e falei, e aí, o maridão vai te bater hoje de novo? Acabou a festa. Aí o pastor, né, o bonito, veio. Deus está falando aqui? Eu falei, tá. Falou o quê? Falou que você é um safado. Ele olhou para mim assim e falou, como é que é? Você é um vagabundo, rapaz. Você vai bater nela de novo hoje? Ela começou a chorar, ele também. Ele olhou para o assessor dele e falou, tem profeta na casa, vamos embora. Atrás, assim, do altar, tinha uma portinha. É o estacionamento. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Foi embora, todo mundo. Foi a mulher, foi o cara, foi todo mundo embora, gente. Ele falou para o cara, esse homem aqui é profeta, vamos embora daqui. Aí o pastor falou para mim, pastor Nelson, o que o senhor falou? Eu falei, eu não falei nada. Quem falou foi o Espírito Santo. E agora, quem vai pregar? Eu falei, aí o problema é seu. Ele vivia uma coisa no altar, mas na casa dele vivia outra. Só que ele foi numa casa que tinha um profeta. E eu falei para ele, ó, se isso não for de Deus, pode falar, a igreja está lotada. Pode falar para todo mundo aqui. Se você tiver coragem de enfrentar o Deus Todo-Poderoso, fala para todo mundo aqui que eu sou falso profeta. Ele falou para o cara, vamos embora daqui. Foram embora. Aí o pastor que teve que pregar, lembra, pastora Lu? E a pastora Lu fica assim lá. Louvando. Então, o que é isso? A oração, ela tem o poder e a eficácia, porque Deus age em resposta à fé e obediência. Agora imagina se essa mulher dele não estava orando para Deus revelar isso, para resolver essa tristeza no coração dela. Aí, com certeza ela estava orando, Deus usa alguém, usa um justo para desmascarar meu marido. E aí Deus me usou para fazer isso. A glória é de Deus, mas eu fui usado por isso. Então,
Em resumo, esse texto ensina que a comunidade de fé deve se unir em oração e confissão, confiando que Deus pode trazer cura, perdão, por meio da oração feita com fé. Presta atenção, vou terminar aqui. Mas presta atenção, a oração não é para mudar a vontade de Deus, mas para nos alinhar com ela e permitir que seu poder e transformação atuem em nossas vidas e na dos outros. A gente não tem poder para mudar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fica de pé no seu lugar para terminar só uma frase aqui. Que Deus me deu ontem quando eu estava preparando essa palavra. A Letícia talvez vai fazer um bem bolado dessa pregação. Diga para o irmão assim, com cara de profeta. Não deixa ninguém sozinho. A Débora Rodrigues está ali, aquela irmã, fica junto. Porque vai ter uma movimentação. Não deixa ninguém sozinho. Você vai olhar e vai falar com fé. Esse pessoal que está aí atrás também do multimídia, desce todo mundo aí, vem cá, eu quero que você fale. Vai, só fica quem está trabalhando aí. Só quem está trabalhando, vai. Ei, fica olhando, porque você vai receber milagre. Você vai falar o seguinte para a pessoa. Você vai falar o seguinte para a pessoa. Fala assim, ó. Olha o que você vai falar, hein? Você vai falar assim. Quando você ora com fé, os céus se movimentam. Quando você ora com fé, plural, os céus se movimentam. Quando você ora com fé, os céus se movimentam. Quando você ora com fé, os céus se movimentam. Então, receba o teu milagre nesta manhã, em nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia! Amém! Aleluia! 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 Grupo de louvor, aleluia! Aplauda, aplauda, aplauda Ele. Você recebe nesta manhã, com fé, o teu milagre, o teu milagre, o teu milagre eu também recebo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia.